Olá, turma! Olá, quinto ano! Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Turma, agora nós vamos então à nossa aula de História. Pegue aí o seu caderno, copie o cabeçalho, complete com todas as informações de acordo com a sua turma. O assunto de hoje é Surgimento das Cidades. Livro, páginas 28 a 30. Vocês vão copiar aí no caderno de vocês a atividade complementar, tá bom? Que é, então, como vocês já sabem, são perguntas referentes ao conteúdo da nossa aula de hoje. Então, copiem. Então, nós vamos passar para a explicação do livro e quando eu concluir a explicação, vocês vão conseguir aí responder as atividades. Número 1. Quais eram as funções das pessoas nas aldeias e cidades durante o período neolítico? 2. Cite 3 das cidades mais antigas do mundo. 3. Por que as cidades que vimos no mapa da página 29 estão perto dos rios? Então, vamos lá, vão prestando atenção na explicação. Quando a tia falar aí, as pessoas tinham a função nas aldeias, vocês já vão lembrar que tem uma pergunta sobre isso. Quando nós falarmos das cidades mais antigas do mundo, também vocês já vão lembrar da atividade referente. E quando nós falarmos por que as cidades eram construídas perto dos rios, também vocês já vão aí lembrar das atividades. Então, copiem com atenção e vamos lá, então, ao nosso livro didático. Página 28. E surgem as cidades. As formas de ocupar os espaços tornaram-se cada vez mais complexas durante o período neolítico. Atenção aí! As funções das pessoas dentro das aldeias e das cidades que iam nascendo também tiveram mudanças. As pessoas tinham de caçar, praticar a agricultura, fazer a colheita e cuidar dos animais domesticados. Então, qual era a função dessas pessoas? Caçar, praticar a agricultura, fazer a colheita e cuidar dos animais domesticados. Precisavam ainda aperfeiçoar as moradias, conhecer matas e florestas ao redor das aldeias e observar e cuidar das cheias dos rios, cuidar dos solos agricultáveis, fazer tecidos e cerâmica, entre muitas outras atividades. Então, vocês estão vendo aí que eram várias funções, correto? Assim, como nos dias de hoje. Nos dias de hoje também nós não temos várias funções. Precisamos tomar conta da casa, precisamos colocar a casa para funcionar, precisamos sair para fazer nossas compras, pagar nossas contas. Então, assim, de acordo com o período, né? Porque lá era o período neolítico, então as pessoas tinham aí vários afazeres. Eles caçavam, cuidavam da agricultura, colhiam, cuidavam dos animais, melhoravam suas moradias, iam lá conhecer as matas, né? As florestas que estavam em volta, tinham que ficar observando o rio, cuidavam do solo onde eles plantavam, faziam tecido e cerâmica, ou seja, eles tinham muita coisa para fazer, não é mesmo? Olha aí a foto de uma escavação. Essa foto aí é de uma das cidades mais antigas do mundo, que atualmente fica no território da Turquia. No texto a seguir, o historiador Marcelo Rede nos dá uma boa ideia sobre como as cidades se formaram ao longo do tempo. Então, leiam aí a informação que o historiador Marcelo nos dá para vocês terem mais um conhecimento sobre a formação das cidades.
Vocês vão ver aí sobre agricultura, domesticação, urbanização. Olha aí. Essa foto aí, ó. Uruk foi uma importante cidade entre 4.000 a.C. e 2.900 a.C. Chegaram a contar nela 80.000 habitantes. E na fotografia aí, a imagem de um deus esculpida em um dos templos da cidade. Continuando. Aí você vai responder. A tia pediu para você ler aí a história o texto, na verdade, do historiador. E agora você vai responder. Segundo o texto do historiador Marcelo Rede, qual era o nome de uma das primeiras cidades antigas? A tia também falou o nome, né? E onde ela estava localizada? Só vocês lerem lá o texto da página 28 e responderem. De acordo com o texto, Uruk era cercada por muralhas. Por que você acha que isso aconteceu? O que você acha? Por que aquela cidade ela era cercada por muralhas? Para proteção, né? A existência de cidades, né? Antigamente, quando foram construídas as cidades, como nós estamos falando no assunto de hoje, no início lá, quando começaram a surgir as cidades, tinham muralhas em volta para um fator de segurança. Então, por que você acha que isso aconteceu? Por segurança. Escreveram? Vamos continuar. As mais antigas cidades do mundo. O mapa a seguir mostra a localização de algumas das cidades mais antigas do mundo. Note que Uruk, citada no texto do historiador Marcelo Rede, é uma delas. Observe que quase todas as cidades indicadas no mapa estavam situadas perto de rios. Isso significa que os rios eram bem importantes para aqueles povos, pois forneciam pesca, água para consumo e para irrigar as plantações e também serviam como via de transporte com barcos, por exemplo. Então, por que eram construídas perto de rios? Porque elas eram importantes para aqueles povos, pois forneciam pesca, água para consumo e para irrigar as plantações e também serviam como via de transporte, como os barcos, por exemplo. Aí, ó, nós temos um mapa das primeiras cidades do mundo. Então, vocês vão observar aí na página 29 do livro de vocês. Tá vendo aí? Várias cidades. Lembra quando a tia pediu lá para citar 3? Então, aí você vai aí copiar o nome de 3 delas, tá bom? E observem aí que estão sempre perto de rios. Rio Nilo, Rio Eufrates, Rio Tigre, Rio Huang, Rio Yangtze. Estão vendo? Sempre perto de rios. Vamos para a próxima página, página 30. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Com base na observação do mapa anterior, observe, né? Vão observar novamente e vão assinalar a alternativa correta. Havia cidades antigas na Índia, mas não havia cidades no território da China antiga? A cidade de Tebas ficava onde hoje se localiza a Índia, ou as antigas cidades da Mesopotâmia estavam situadas perto do rio Tigre e Eufrates? Terceira opção. Marquem aí a terceira opção. E para concluir, cotidiano nas primeiras cidades. Vamos ver como era o dia a dia deles? Me acompanhem aí. Como será que era a vida das pessoas naquelas cidades tão antigas? Vamos conhecer aí um exemplo.
de Satal. Sua fundação ocorreu aproximadamente em 7.500 a.C. e a cidade ficava em Anatólia, uma província da atual Turquia. A palavra aí que dá nome à cidade significa garfo e Huyuk, né? Espero que seja assim que se pronuncie, significa monte. Assim, o nome dessa cidade significa algo como Monte Bifurcado. As ruínas foram descobertas por pesquisadores e arqueólogos em 1958. Nessa época, as pessoas de todo o mundo ficaram impressionadas com o tamanho dessa cidade e com a boa preservação de suas ruínas. Havia também pinturas nas paredes e obras de arte, como, por exemplo, esculturas de cerâmica dentro das casas. A cidade era formada por moradias bem próximas umas das outras, com áreas abertas para que o lixo e outros resíduos pudessem ser despejados. Cada casa tinha, em geral, 3 cômodos. Não havia edifícios públicos na cidade. Os habitantes viviam em casas retangulares, feitas de tijolos de barros. As casas tinham lareira, forno e locais para sentar, dormir e até mesmo para trabalhar. Viram que interessante? Já foi aí uma cidade, né? Onde já tinha mais ou menos o formato em que vemos hoje. Casas, cada um na sua moradia, tinha lugar para comer, tinha lugar para sentar, era feita aí de tijolo de barros, era retangular, né? A nossa hoje, dependendo de casa para casa, mas os cômodos são mais quadrados, né? Mais amplos, né? Tinha aí, ó, como se diz, espaço entre as casas, entre essas casas, umas às outras. Aí vocês estão vendo a ilustração, que representa como teria sido a cidade. Esses pesquisadores, né, conseguiram imaginar aí o estilo da cidade com base nos estudos dessas ruínas aí, então, dessa cidade. Muito interessante, não é mesmo? O cotidiano das primeiras cidades, que não foge tanto assim do cotidiano das cidades que nós vemos hoje. Então, vamos lá? Número 1 da atividade complementar. Quais eram as funções das pessoas nas aldeias e cidades durante o período neolítico? Caçar, praticar a agricultura, colher e cuidar de animais domesticados. Vocês vão escolher lá 3 cidades para vocês colocarem no número 2. Como exemplo, a tia colocou Uruk, Arapa e Tebas, mas vocês podem escolher outras 3, tá bom? E por que as cidades que nós vimos aí no mapa da página 29 estavam perto dos rios? Foi como a tia explicou para vocês, porque os rios eram importantes para aquelas pessoas, para o consumo de água, irrigação da agricultura e também via de transporte, tá? A tia só tá aí pincelando a resposta, porque a tia já disse para vocês durante o conteúdo e eu sei que vocês vão acompanhando e já vão respondendo. Meus amores, assim nós estamos concluindo a nossa atividade de hoje, de história. Me enviem as atividades respondidas, as fotos, tanto do livro quanto do caderno também. Um grande beijo e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até a próxima aula, turma. Tchau, tchau.